Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. Eu estou aqui na nossa conta no Lichess do Refogado, Refogado YT, se você quiser dar uma olhada lá, talvez seguir. E a gente vai jogar uma partida de 30 minutos mais 20 segundos, ou seja, uma partida bem longa. Esse vídeo provavelmente vai ser longo também. E a gente vai fazer naquele estilo Refogado de tentar aprender o máximo com a partida, sem muita pressa. O vídeo, como eu falei, vai demorar, então se a sua atenção não dura mais que 15 ou 20 minutos, esse vídeo provavelmente não é pra você. Xadrez provavelmente não é o melhor jogo pra você também, sendo completamente sincero. Mas se você realmente tem interesse em aprender xadrez, melhorar no jogo e se dar conta de que isso leva tempo e que isso gasta força de pensamento, esse vídeo é pra você. A gente vai levar um tempão tentando entender o que tá acontecendo na posição, aprender, calcular. Vamos pra partida. Essa introdução não precisa ser mais longa do que ela é, considerando a duração dessa partida que a gente vai jogar. Então, vou cortar pra parte que a gente encontra uma partida aqui, porque pode demorar um pouco. Ok, encontramos uma partida contra Opalec02, que tem 1380 de rating, e ele abre com E4. Então, tem algumas maneiras diferentes de a gente responder a isso. Eu ultimamente tenho jogado bastante a Caro-Kann contra E4, que é o lance C6. E eu acho que é uma chance legal de desviar um pouquinho das coisas mais comuns que você já deve estar esperando, tipo E5 ou C5. Então vamos lá, vamos jogar C6 e vamos ver como ele responde. Como eu não tenho nenhum vídeo na Caro-Kann no meu canal até agora, talvez essa seja uma chance legal de falar um pouco sobre qual é a ideia dessa abertura. Talvez você até se interesse por jogar. Então, o que é a Caro, né? A Caro é o lance C6 contra E4, da maneira com que a gente jogou. E qual é a ideia desse lance C6? Por que um lance tão peculiar quanto esse que à primeira vista não ajuda muito no desenvolvimento? Se você for comparar com lances tipo E5 aqui, que no mínimo abrem esse bispo e essa dama, parece um lance muito mais produtivo e consequentemente melhor para a abertura, né? Mas C6 tem uma ideia bem específica também, que é a de controlar o centro no próximo movimento. Então o que o lance C6 faz? Esse lance ajuda no nosso controle do quadrado de D5. Então, quando a gente joga C6, o peão em C6 suporta o quadrado de D5, para que a gente possa jogar D5 no próximo lance, desafiar o centro que o branco construiu com esse lance E4, porque D5 desafia imediatamente esse peão, e aí se ele capturar em D5, a gente tem o peão de C6 dando suporte para capturar de volta. Então, basicamente, a ideia é essa. E aí, como na maioria das aberturas onde o preto não toma um espaço no centro imediatamente, o branco é recomendado a fazer isso, jogando o lance D4. Assim como quando as pretas jogam a francesa, por exemplo, com E6, o branco é recomendado jogar o lance principal D4, tomando mais espaço no centro. E essa é a linha principal. Contra C6, o lance principal que ele tem é D4, e aí a gente vai executar essa ideia que eu estou mencionando. A gente vai jogar D5 e tirar o controle do branco, desafiar um pouco o controle dele do centro. Ele deve estar pensando nesse ponto aqui porque ele nunca viu, eu suponho que ele nunca tenha visto C6. Dado o rating de 1380, é pouco provável que um oponente na mesma faixa já tenha jogado isso contra ele. Nesse sentido, ele está fazendo certo, porque quando você vê um lance que você não espera ou nunca viu antes, especialmente numa partida tão longa onde você tem tanto tempo, você faz bem em parar para pensar um pouco e tentar descobrir qual é a melhor abordagem se você já não conhece ela previamente, né? O ideal seria conhecer um pouco da teoria da abertura, já ajudaria muito a não ter que pensar tanto e já saber as melhores ideias. Mas vamos dar a chance dele pensar aqui e aí a gente volta quando ele tiver decidido o lance dele. Então, ele acabou de jogar o lance cavalo para F3, que não é o lance mais comum, mas também existe nessa abertura. O motivo pelo qual esse lance não é, assim, provavelmente tão bom quanto o D4, por mais que pareça tão razoável quanto, né, ele está desenvolvendo uma peça, é que agora a gente vai seguir com o mesmo plano que a gente tinha antes. A gente vai jogar D5 e desafiar esse peão em E4. E esse cavalo aqui vai dar pra gente a chance de possivelmente trocar a nossa o que vai ser a nossa pior peça nessa abertura por uma peça que é um pouco mais valiosa para o branco. O que eu quero dizer quando eu falo isso exatamente? Uma grande ideia da Caro-Kann é você construir uma cadeia de peões claros no centro. Especialmente, como você está vendo agora, a gente colocou um peão em C6 e um peão em D5, e a gente em breve pretende colocar um peão em E6 também. E aí a gente vai ter essa cadeia de peões claros que controlam bem os quadrados claros em volta do centro e da nossa posição, o que vai tornar o nosso bispo claro uma peça um pouco obsoleta. Então, se a gente conseguir trocar esse bispo por um cavalo do branco, por exemplo, que está em F3, vai ser uma boa troca para nossa posição, porque
é bem provável que esse cavalo seja uma peça mais útil lá pro meu jogo. Mas vamos responder primeiro ao que ele fez aqui. Ele acabou de capturar em D5. E, obviamente, a gente vai capturar de volta com o peão de C. Essa era toda a ideia de ter jogado C6, para que a gente pudesse recapturar com esse peão. Agora a gente tem uma posição legal. A gente liberou novamente o quadrado de C6, que pode ser bom para colocar o nosso cavalo. E a gente tem um controle bom do centro. Então ele joga D4, espelhando o que a gente fez. A gente quer agora ser capaz de jogar esse E6, dar suporte para esse peão e construir essa cadeia bem forte de peões no centro. Só que se a gente fizer isso agora, nessa posição imediatamente, esse bispo fica meio ruim, porque a gente bloqueia ele de ser desenvolvido. Aí agora a gente vai tirar vantagem daquilo que eu estava falando mais cedo. Em vez de jogar E6 imediatamente e criar essa cadeia mais bloquear o bispo, a gente vai tirar o bispo primeiro, e aí só depois de o bispo estar fora da cadeia a gente vai jogar E6. Essa é uma ideia bem comum, não só nessa abertura, mas em várias outras também, onde é mais produtivo, se você tiver a chance, tirar a peça que vai ficar bloqueada pelo avanço de peão primeiro e só depois fazer esse avanço. Então a gente tem duas opções aqui. Se a gente quiser mover o bispo para fora da cadeia e depois jogar E6, a gente tem F5 e a gente tem G4 para colocar esse bispo. Essas são as opções que a gente tem. Então as duas nesse caso são decentes. F5 é um quadrado bom para esse bispo porque ele cobre essa diagonal útil e o bispo fica meio indefeso nesse quadrado, mas a qualquer momento a gente pode jogar ele de volta para G6, ou a gente pode até jogar bispo F5, H6 e bispo H7, onde ele vai estar bem mais seguro também. Essa é uma maneira de jogar que é bem comum em algumas outras linhas da Caro-Kann, por exemplo. E se você tiver pensado nisso, é uma boa ideia. Mas aqui eu vou jogar o lance bispo para G4, que é outra opção que também é muito razoável e que eu imagino que seja mais adequada a maneira com que ele está jogando especificamente, porque é o seguinte, a gente com o bispo G4 crava esse cavalo, e aí a gente meio que preserva a chance de trocar o nosso bispo, claro, por esse cavalo a qualquer momento que for útil pra gente. O que é muito bom, como eu falei, essa peça não vai ser a nossa melhor peça, então se a gente conseguir trocar, é bom. O que eu estava esperando é que ele jogasse bispo para E2, em cujo caso, digamos, se depois de bispo G4 ele tivesse jogado bispo E2, a gente poderia tomar F3, e depois de bispo tomar F3 jogar E6, e esse bispo aqui fica bem sem prospecto, porque ele está mirando num peão que está muito bem defendido por outro peão, o que quer dizer que a gente teve sucesso em trocar a nossa peça que não é tão boa por uma peça dele que seria melhor, além de piorar o bispo. Mas beleza, ele jogou um lance diferente, ele jogou bispo para B5 cheque. Então, a gente tem duas maneiras de lidar com esse cheque que são razoáveis. A primeira é colocando o cavalo em C6, que é o que eu imagino que seja mais intuitivo. E a segunda é colocando o cavalo em D7. Para ser justo, a gente tem outra maneira também de lidar, que é voltando o bispo para D7. O que não é, por mais engraçado que pareça, não é absurdo, porque encoraja a troca de bispo por bispo também. Mas eu quero mesmo trocar esse bispo por esse cavalo. Eu acho que isso vai ser mais útil. Então, a gente vai bloquear de cavalo, de alguma forma. E aí vamos tentar decifrar qual desses lances é melhor. O cavalo em C6, por mais que ele pareça mais natural e talvez até um pouco mais ativo, controlando esse quadrado de D4, ele está cravado pelo bispo. Então, essa questão da atividade não é tão relevante assim. Se ele tomar imediatamente, ok, a gente toma de volta com o peão de B e aí solidifica até o nosso peão no centro. E a gente até cria a chance de, no futuro, colocar esse peão que vai parar em C6, em C5 e desafiar o centro dele mais uma vez. O que seria útil, mas isso só funciona se ele ajudar a gente. Isso é importante. Mantenha em mente, isso só funciona se depois de cavalo C6 ele tomar em C6, o que ele não precisa fazer. O que seria uma maneira melhor de jogar depois de cavalo para C6? Seria tentar colocar pressão nesse cavalo de mais formas diferentes. Por exemplo, jogando C3 e dama para A4. E aí vai colocar mais pressão nesse cavalo. E ele tem umas outras maneiras de desafiar isso também. O ponto todo é que o cavalo em C6 está um pouco menos sólido do que ele estaria em D7. Em D7 a gente já tem a dama defendendo, até o rei defende, o cavalo para F6. Jogar o cavalo de G para F6 já seria outro lance que dá mais suporte. No futuro a gente tem, digamos, mais flexibilidade para desafiar esse bispo dele e lidar com isso de uma maneira mais livre, digamos assim. Então é por isso que eu vou jogar o lance cavalo para D7 aqui, porque me parece que ele não tem tantas maneiras de explorar isso. E aí esse bispo fica até um pouco vulnerável. A gente tem umas ideias de dama para A5 cheque, que ataca esse bispo que está em defesa. No momento não funciona porque depois de dama para A5 ele pode bloquear com o cavalo C3, que cobre o cheque e defende o bispo ao mesmo tempo. Então ele jogou o lance bispo para F4 agora, o que é um bom lance de desenvolvimento. Agora o bispo dele está mirando essa diagonal, que parece ser bem produtivo.
Uma maneira comum de explorar essas saídas de bispo em algumas posições onde a dama está aberta nessa diagonal é jogando o lance dama para B6. E é uma ideia nesse caso que deve ser considerada, porque quando ele tira o bispo imediatamente de C1 assim, o quadrado de B2 fica indefeso. E aí dama para B6 parece até atacar o bispo e ao mesmo tempo mirar B2. O problema é que o rei passa a ser a única peça que defende o cavalo de D7. Então, contra a dama para B6, ele pode tomar em D7 com cheque. A gente teria que ou capturar com o rei ou voltar o nosso bispo para recapturar essa peça. E aí a gente meio que perde a chance de trocar essa peça que a gente gostaria de trocar pelo cavalo. E por causa do cheque, ele tem uma chance de defender o peão de maneira mais eficiente. Por exemplo, depois de dama para B6, bispo D7, ele pode jogar B3. E aí esse quadrado fica melhor defendido. Então, essa não vai ser a maneira com que a gente vai jogar. A gente vai só continuar desenvolvendo as peças e explorar o posicionamento desse bispo de modo um pouco mais lento, mas talvez até mais eficiente, que é com outra ideia que é bem comum nessa abertura. A gente vai jogar o lance cavalo para F6 aqui. E qual é a ideia desse lance? A gente está mais ou menos ameaçando em alguma posição jogar a ideia de cavalo para H5. E isso vai atacar esse bispo. E aí, se o bispo voltar para G3, a gente tem a chance de tomar ele também. E aí, tirar do branco essa peça que é bastante forte controlando essa diagonal. Então aqui, ele jogou cavalo para C3. Esse já é um lance meio inconvencional, porque é bem mais comum que nessa abertura o branco jogue o peão para C3, defendendo o peão de D4 e criando uma cadeia de peões aqui, o que minimiza um pouco a força da coluna C semi-aberta que as pretas têm. Porque com o peão em C3, até um lance como torre para C8 fica mais sob controle, porque o alvo aqui em C3 não é tão grande. Mas o cavalo em C3 cria um alvo maior. Ele está defendendo tá atacando o peão de D5, mas o nosso cavalo já defende. E de qualquer forma a gente já pretende jogar um lance como E6 para defender essa peça e abrir o nosso bispo. Então vamos fazer isso. A gente ainda está na posição de abertura que não exige tanto cálculo assim. É só ter uma ideia de quais são as particularidades dessa posição e tentar executar planos que você sabe que são eficientes e comuns na abertura. E a gente está jogando de modo bem convencional aqui. Algumas das nossas prioridades mais para frente nessa partida são desenvolver esse bispo para algum lugar que a gente ainda não tem certeza onde, mas vamos descobrir. E desafiar esse bispo aqui e na possibilidade de tomar esse cavalo. Mas no momento não é forçado, a gente não é necessário fazer isso agora. Então ele jogou dama para E2. Eu imagino que na ideia de cravar o peão de E6 para que isso aqui se torne uma possibilidade. Também não funciona ainda porque o cavalo defende. E essa dama fica meio estranha aqui. Mas ok, é um lance. Vamos pensar em o que a gente executa agora daquelas nossas prioridades. Então uma maneira de se livrar desse bispo aqui seria jogando o lance A6. Porque aí se ele jogar bispo para A4, a gente joga até B5. E depois de bispo para B3, que é o único lance razoável, a peça dele tá bem má aqui, mordendo essa cadeia de peões que não vai estar fazendo muita coisa. E o bispo tá sem quadrado nenhum em B3. Então, depois de A6, ele provavelmente não deve entrar nessa linha onde o bispo vai parar em B3. Ele deve voltar o bispo para outro lugar, tipo para D3. Me parece mais produtivo. Nesse caso, a gente resolve o problema do nosso cavalo estar cravado. Outra possibilidade para ele é, se depois de A6 ele não quiser voltar o bispo para D3 e manter a peça, ele pode tomar aqui. E aí trocar esse bispo pelo nosso cavalo. E a gente provavelmente recaptura de dama. O que também não é mal pra gente, porque nesse caso a gente continua defendendo esse peão. E a gente pretende talvez depois jogar bispo para D6 e trocar o nosso bispo escuro por esse bispo dele, que é uma peça provavelmente um pouco melhor. E a gente fica mais livre para jogar lances tipo torre para C8 e roque. Então A6 é um lance bem atraente nessa posição. Ele parece dar bastante pra gente sem conceder muita coisa. O sacrifício em A6 definitivamente não funciona. Só pra ser bem extremo no nosso cálculo. Então vamos manter esse lance A6 como candidato no nosso bolso. E vamos ver quais outras opções a gente tem para jogar nessa posição. Outros lances que também são relativamente produtivos são os que desenvolvem esse bispo. Então D6 é meio impossível agora. Não tem suporte o quadrado. C5 também. Bispo para B4 é uma ideia a ser considerada. A gente crava esse cavalo, mas eu imagino que ele esteja preparando para fazer o roque longo com o lance tipo dama para E2, ou até o curto. Em qualquer um dos casos, ele tira o rei de trás da cravada, digamos assim, e essa peça não fica mais presa quanto
quando o rei estava atrás. Então, e a gente não está ameaçando depois de bispo para B4 tomar esse cavalo. A gente não quer tomar esse cavalo, a gente quer trocar esse bispo e manter esse bispo dependendo da possibilidade, porque esse é o nosso bispo bom. Quando a gente tem uma estrutura de peões tão fixa em quadrados claros assim, o bispo da cor oposta vai ser o nosso bispo bom, porque no caso o bispo escuro é o que tem mais liberdade para operar nessas diagonais, enquanto o claro que fica meio restrito pelos peões no mesmo complexo. Então, nesse tipo de estrutura a gente quer trocar o bispo da mesma cor da cadeia e preservar o bispo da cor oposta. Então, jogar bispo para B4 e tomar em C3 seria uma ideia dúbia, para dizer o mínimo, sem necessidade. Já que a gente ainda não tem certeza de para onde a gente quer jogar esse bispo, e o lance A6, como a gente calculou mais cedo, é um bom candidato, vamos começar por ele. Vamos jogar o lance A6 agora. Então ele decidiu tomar o nosso cavalo em D7. E a gente tem três maneiras de recapturar, teoricamente, né? A gente pode recapturar com o cavalo, com o rei, ou com a dama. Com o rei, eu imagino que quase ninguém nem consideraria, mas com o cavalo pode parecer razoável. O problema é que isso justifica esse lance dele dama para E2. Se cavalo por D7, o peão em E6 está cravado e o peão de D5 não tem mais suporte dessa peça, o que quer dizer que ele pode tomar em D5 e sair livre porque o nosso peão não pode recapturar. Então, isso mostra pra gente que a única possibilidade mais razoável é recapturar com a dama, o que também é bom. Agora a gente parece ter feito um pouco de progresso na nossa posição. A gente ainda mantém essa possibilidade de tomar em F3 aqui quando for útil. E agora a gente tá meio que livre de pressão para jogar lances tipo torre para C8 e talvez desafiar esse bispo dele com bispo para D6. Ou até só jogar o bispo em E7 mesmo também seria uma possibilidade razoável. Torre para C8 seria o lance mais flexível nessa posição e em geral isso é atraente para começar por ele, começar pela maneira mais flexível de jogar. O problema é que a gente tem que avaliar aqui também se não tem risco manter o nosso rei no centro. Ele parece estar se preparando para criar um ataque na coluna E, um ataque meio especulativo, mas a gente deve considerar de qualquer forma, com um lance tipo torre para E1, mirando o nosso rei na coluna E, e talvez considerando até ideias de sacrifício, mas nenhuma delas parece funcionar, pelo menos por enquanto. Essa cadeia aqui é muito sólida para ser atacada e destruída assim, à força bruta, dessa forma. Torre para C8 meio que cria essa concessão de que o nosso rei fica no centro por um pouco mais de tempo, mas no contraponto ele nos dá uma maneira mais flexível de continuar e de talvez adaptar o que a gente vai jogar depois à maneira com que o nosso oponente está jogando. E como essa ideia dele de atacar o nosso rei no centro é bem difícil de executar, eu não vejo por que não jogar um lance tipo torre para C8 agora, me parece perfeitamente razoável. Então, vamos considerar como ele responde a isso, né? Vamos começar a pensar lances para o nosso oponente agora. Bom, esse cavalo está cravado, a gente não precisa se preocupar muito com ele por enquanto. Esse cavalo tá bem sem opções. Ele não pode vir para E4, D5 está bem defendido, B5 está sob controle agora, A4 está sob controle, então essa aqui acaba ficando uma peça bem redundante. Isso aí volta ao que a gente estava falando mais cedo, que ter o peão em C3 e esse cavalo ter vindo para D2 provavelmente teria sido melhor. Ele fez um lance trágico agora, né? Eu não sei muito bem qual é a ideia desse lance B3, mas o cavalo está em defesa agora em C3. O cavalo só estava defendido pelo peão. E em mover o peão, ele tirou a peça que defende o cavalo. Então, essa questão da continuidade é muito importante. E é um erro bem comum nessa faixa de rate mesmo. Às vezes você só não se dá conta do papel que uma peça executa. E aí você move essa peça, tira ela do papel que ela executava. E aí acaba pendurando alguma coisa, deixando alguma coisa passar. Que foi exatamente o que aconteceu. O branco aqui não se deu conta que o peão em B2 executa um papel muito importante, que é o de defender o cavalo em C3. E aí ele moveu o cavalo, o peão, sem se dar conta de que agora o cavalo está em defesa. Então a gente ganha tomando em C3 nessa posição. Como isso aqui agora é uma posição onde o branco tem uma peça menos e é uma peça menos completamente limpa, num rating mais alto provavelmente já seria resignável isso aqui, porque além do material a mais que as pretas têm, a gente tem maneiras de simplificar muito a posição. A gente pode trocar peças menores aqui, pode trocar peças menores aqui. A gente pode jogar o nosso bispo para B4 ou até para A3 e tomar controle desses quadrados claros que ficaram fracos, escuros, que ficaram fracos em torno da posição dele. A gente pode depois fazer o roque trazer essa torre de H para C8 e colocar bem mais pressão em C2. Tá tudo a nosso favor nessa posição. O lance que ele fez meio que faz a posição dele desmoronar completamente. Só que nessa faixa de rating ainda tem a chance bastante grande do seu oponente
mesmo depois de você ter cometido um erro, ele cometeu um erro de volta, e aí a posição fica mais equilibrada de novo, e você tem uma chance de voltar pro jogo. Então é por isso que não é muito bom resignar por enquanto. Eu acho que ele faz bem em continuar jogando. Então vamos lá, vamos tentar continuar aprendendo com essa partida. Vamos tentar mudar o nosso sentido de estudo agora para como a gente converte uma posição na qual a gente tem uma peça a mais. Eu acho que eu já falei isso em vários outros vídeos no passado, e se você já viu algum pouco de conteúdo educativo de xadrez na internet, você já deve saber disso também, que é a ideia de que existem basicamente duas maneiras mais simples de converter uma posição na qual você tem uma vantagem material. Essas duas maneiras são simplificando a posição para um final ganho de uma peça menor contra nenhuma e atacando com esse material a mais que você tem para forçar a resignação, dar checkmate ou ganhar ainda mais o material. Então, dado o rate no qual a gente está jogando essa partida e o conselho que é mais recomendável para quem ainda está nessa faixa, onde atacar ainda é uma coisa que você precisa desenvolver mais experiência no jogo para saber como fazer bem, vamos pela primeira maneira, que é de simplificar a posição. A gente vai fazer isso no momento tomando F3. A gente simplifica, troca um pouco as peças e de quebra a gente torna a estrutura de peões dele bem má, porque ele foi forçado a recapturar com o peão de G, uma vez que dama toma F3, a gente toma de torre e ganha mais material ainda. Então, agora esse peão em H3 é um grande alvo, mas a gente vai focar bastante na ideia de vamos trocar o máximo de peças tão rápido quanto possível. Isso mata as chances de contra-jogo do seu oponente e garante que você está fazendo progresso na direção de vencer a partida com o material extra que você tem. Se você pensa dessa forma, não se torna tão difícil encontrar um lance tipo bispo para D6 aqui, porque é um lance que encoraja trocas, encoraja a simplificação da posição e encoraja o jogo seguindo um caminho de chegar no final onde a gente vai ter simplesmente um cavalo a mais e a gente vai conseguir converter facilmente. Ele provavelmente faria bem em não trocar esse bispo e talvez até fazer lances que não são os melhores, mas que são mais teimosos. É o que ele não faz novamente, e esse lance inclusive foi meio que rápido demais para o meu gosto, né? O bispo em F4 mais uma vez está indefeso, então A4 não faz nada nessa posição, a gente pode tomar F4. E agora ele tem duas peças a menos, né? Agora a posição está bem claramente perdida. Mas só para terminar o que eu estava falando, se você tá de brancas nessa posição, por exemplo, e você tá tentando pensar... ele resignou. Você tá tentando pensar em maneiras de atrasar as coisas, de tipo, pô, tô com uma peça a menos, mas vamos continuar lutando e tentando manter alguma migalha de esperança. A maneira de fazer isso é tentando evitar ao máximo as trocas e manter o material que você ainda tem. Até um lance que pode não ser tão bom, tipo, sei lá, bispo para C1 nessa posição, seria melhor do que trocar, no sentido de que pelo menos atrasa ou dificulta um pouco mais as coisas para o seu oponente. E nessa faixa de rating, às vezes, isso é tudo que é necessário para que o oponente que está com material a mais cometa um erro, devolva o material ou até, tipo, perca imediatamente. Então, se você está nessa situação de ter uma peça a menos, ter material a menos, mantenha isso em mente. Tenta jogar da maneira mais teimosa e mais chata possível. Coloca assim na sua cabeça, eu vou tornar a tarefa de vencer essa partida tão chata e insuportável quanto possível para o meu oponente. E aí assim você mantém chances de até voltar para o jogo, o que com certeza pode acontecer, especialmente mais ou menos no 1380 aqui, que era o rate do nosso oponente. Então, foi uma partida bem rápida. Depois de bispo para F4 aqui, a gente está no 14º movimento. A gente ganhou na abertura, basicamente, mas isso foi porque o nosso oponente estava cometendo vários erros básicos de pendurar peças, né? E se você está nessa faixa de rating, é exatamente isso que vai acontecer. O seu oponente vai cometer erros básicos que penduram peças e aí você vai vencer punindo esses erros, ganhando as peças que ele pendura. Então vamos voltar do início bem rápido, só para fazer uma revisão dessa partida e ver o que aconteceu. Então ele jogou E4, a gente jogou a Caro-Kann, que eu não vou me repetir aqui, já dei bastante ideias de quais são mais ou menos os planos nessa abertura. E em breve, no futuro, eu vou estar fazendo uma playlist de aberturas falando só sobre a Caro-Kann também, eu gosto muito dessa abertura. Ele jogou cavalo para F3, que é um lance meio inconvencional. Como eu estava falando aqui, D4 seria o lance que a gente estava esperando, que é o mais comum nessa posição. Mas cavalo para F3 é ok. A gente segue com o nosso plano de D5, E por D5, C por D5 e bispo e D4 foi o que ele jogou. A gente joga bispo para G4, cravando o cavalo e procurando no futuro trocar essa peça nossa, que é o bispo claro, pelo cavalo dele, porque depois, como eu falei, a gente vai construir essa cadeia clara. Ele jogou bispo B5 cheque, a gente bloqueou, cavalo para C6 também teria sido razoável. Agora, bispo para F4, desenvolvendo uma peça, a gente joga cavalo F6,
Cavalo C3 desenvolvendo a peça, a gente joga E6. Até agora nada de muito absurdo na partida, a gente tá só desenvolvendo peças, consolidando a nossa estrutura e se preparando para iniciar um ataque mais tarde, quando a gente tiver mais peças em jogo. Então ele jogou dama para E2, a gente joga A6. Esse talvez tenha sido o primeiro lance meio inconvencional na partida, mas se você pensa por aquele framework que eu estava citando na hora desse lance, que é o de, pô, esse bispo é uma peça meio incomodante que eu gostaria que ele não tivesse mais na posição, A6 se torna razoável. Aí você só tem que avaliar se esse lance não é mal por outros motivos, se talvez não é mais importante priorizar desenvolver uma peça. Essa toda a mágica do jogo, né? Você descobrir o que é melhor para se fazer em cada posição, o que a posição que está na sua frente pede, quais são as prioridades. Nesse caso a gente tem tempo, a nossa posição é muito sólida para se preocupar com qualquer ataque, a gente tem tempo para jogar A6, então a gente joga. Ele tomou em D7 voluntariamente, a gente toma de volta com a dama, já melhorando um pouco a nossa peça. Ele fez o roque, a gente jogou torre para C8, e aí começou as penduradas de material. B3 pendura o cavalo, a gente toma. A H3 também é bem mal, porque, como eu estava falando, nessas posições você quer evitar a simplificação. H3, além de não evitar simplificação nenhuma, encoraja as pretas a tomarem F3 e simplificarem mais a posição. E isso definitivamente não é o que você quer fazer. Talvez, contra, por exemplo, o branco jogando contra um oponente um pouco mais fraco, talvez as pretas nem tenham essa ideia tão clara de que é importante simplificar, vamos trocar peças menores, vamos trocar material. Ele não ter isso em mente vai te ajudar a conseguir sobreviver mais tempo na posição. Só que se você joga um lance tipo H3, você já força o oponente a se colocar na posição de: bom, será que eu troco ou será que eu não troco? E aí vai ser fácil para ele se convencer a trocar se ele tiver alguma ideia dessa lógica, por exemplo. Então você está ajudando o oponente com o lance tipo H3 aqui. Então a gente toma F3, G toma F3 e bispo para D6. Aqui até bispo para D2 teria sido um lance legal, porque evita a troca de material, força a nossa peça a mover e o branco mantém um pouco de esperança na posição. Ele ainda tem uma peça menor para jogar, vai que algum erro acontece e as brancas voltam para o jogo, né? Mas com a 4, além desse lance não fazer absolutamente nada por si só, ele ainda não liga para essa situação aqui e pendura uma peça. Então, esse foi um caso de o nosso oponente ter que pensar um pouco mais antes de cada lance. Não é muito, especialmente para um cara de 1380, não é absurdo pedir que ele pense um pouco antes para perceber que B3 pendura uma peça. Você tem que pensar no que o seu oponente vai fazer depois do que você fizer. E isso é talvez o conselho mais importante para quem está nessa faixa de rating continuar melhorando. Evite ao máximo jogar lances onde você não pensou no que o seu oponente vai fazer depois do que você fez. Nunca pense só assim: ah, eu vou fazer isso e vamos ver como ele responde. Sempre pense assim: eu vou fazer isso e qual é a melhor coisa que ele tem para responder. Bom, se eu jogar isso, ele pode jogar o quê? Vou parar para pensar. Bom, se eu jogar B3, ele pode tomar o cavalo em C3, o cavalo fica indefeso. Pronto, leva 5 segundos para você se dar conta disso, e aí você não joga um lance tipo B3. E aí você evita de fazer essas penduradas de um movimento. E aí os seus oponentes nessa faixa que não estão tão avançados quanto você, que não estão ligados nesse mindset ainda, vão cometer esses erros. E aí você vai ganhar material contra eles, vai ganhar as partidas, vai subir de rating, e aí vai chegar no rating onde as outras pessoas na sua proximidade ali também sabem fazer isso. Aí você vai precisar melhorar em outro aspecto para continuar subindo, mas esse é o legal do xadrez. Cada faixa de rating oferece um desafio diferente para você. Pô, para eu conseguir continuar melhorando, eu tenho que aprender um pouco mais de estratégia, eu tenho que jogar meus finais um pouco melhor, eu tenho que aprender mais táticas. E é assim que você melhora no jogo. Então é isso, como eu falei, esse é um vídeo bem longo, mas eu acredito que deu para colocar bastante valor educativo. Se você realmente se preocupa em melhorar no xadrez, eu acho que esse vídeo teve bastante valor para você. Então é isso, como sempre, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.